Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento, Josué capítulo 1. Vamos fazer a leitura desse capítulo. Meu plano, se o Senhor permitir, é seguirmos com pregações até o capítulo 13, início do capítulo 13, que é a primeira parte do livro de Josué, que trata sobre a conquista da terra. A partir do capítulo 13 até o final, fala sobre a distribuição da terra entre as tribos, e tem uma mensagem pactual no final desse capítulo, mas a minha pretensão é seguir até então o capítulo 13 e depois nós seguirmos para uma das cartas do Novo Testamento. Alguém disse amanhã que para ser pastor tinha que ser em primeiro lugar chamado, depois tinha que ter barriga e tinha que usar óculos. Então hoje eu me sinto realizado. É uma fase nova para mim os óculos, mas bem necessária. Josué capítulo 1, assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente
ser forte e corajoso. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agora que ouvimos a leitura da Tua Palavra, Senhor, por favor, sê bondoso conosco e faz com que a graça do Teu Espírito Santo coopere com a palavra lida, de modo que essas palavras não nos cheguem aos ouvidos e à nossa mente e ali permaneça, mas que elas possam descer ao nosso coração, para promover mudança, para promover transformação, para conquistar o nosso coração, que é corrupto por causa do pecado, Senhor. Por favor, abençoa o Teu povo aqui congregado, que cada um de nós possamos reconhecer na Tua palavra a voz do bom pastor, que Tu possa consolar os que precisam ser consolados, que Tu possa exortar os que precisam ser estimulados, que o Senhor possa admoestar os que estão vivendo no erro, para que, corrigidos, não sejamos condenados com o mundo, Senhor. Por favor, nós suplicamos a Tua bênção nesse momento sobre o Teu servo que vai administrar a pregação e sobre o Teu santo povo aqui reunido. Em nome de Jesus. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo de toda a história da humanidade, Deus tem revelado o seu plano para salvar um povo dentre todo o gênero humano. Deus tem um povo no mundo. Desde o princípio da criação até o final, Deus está empenhado em separar este povo do restante da raça humana. E Deus faz isso por meio de Jesus Cristo. Sempre foi assim, desde o princípio até o fim do mundo, Deus propôs salvar o seu povo mediante a obra redentiva de seu Filho Jesus Cristo na cruz. Mas antes de Cristo vir, durante o período do Antigo Testamento, nós encontramos essa promessa de redenção em Cristo Jesus em muitas passagens, em muitos acontecimentos, nos sacrifícios, nos rituais que nós vemos no Antigo Testamento, e essa promessa, uma das maneiras como nós vimos essa promessa se concretizando no Antigo Testamento é na posse da terra prometida. Então, para o povo de Israel no Antigo Testamento, possuir a terra de Canaã era uma antecipação da posse da vida eterna que a Igreja do Senhor Jesus Cristo já desfruta e aguarda desfrutá-la plenamente no dia de Cristo. Então, Canaã funcionava como essa expressão antecipada do gozo que está reservado para o futuro glorioso da Igreja do Senhor. Por isso, nós também vemos em Israel, no Antigo Testamento, particularmente com relação ao progresso e entrada dentro de Canaã, Deus também derramando o seu juízo destruidor sobre as nações, como uma antecipação do juízo que ele irá derramar sobre as nações no dia final. Então, quando o povo de Israel estava entrando em Canaã, ele podia experimentar em Canaã o descanso dos seus inimigos, podia desfrutar em Canaã da adoração verdadeira ao único Deus, Yahvé, e podia desfrutar em Canaã, como povo da aliança, do sustento com o melhor da terra. Essas promessas que repousam sobre a Igreja de Cristo Jesus estava em Israel no Antigo Testamento, particularmente funcionava no contexto da promessa da terra de Canaã. Então, quando nós ouvimos muitas vezes, estamos lendo muitas vezes sobre a posse da terra, a posse da terra, a posse da terra, isso ensinava ao povo de Israel que Deus preparou um futuro glorioso para o seu povo, onde o pecado não terá mais lugar, onde a comunhão entre Deus e o seu povo será plena e onde Deus sustentará o seu povo com o melhor da sua criação. Israel podia desfrutar de todas essas coisas de uma maneira muito especial que nem nós hoje desfrutamos. Porque muitas coisas a igreja tem que esperar o dia final para presenciar. Mas Israel, em muitos momentos,
desfrutou por antecipação de muitas dádivas do Senhor na entrada da terra de Canaã. Então nós vamos agora entrar no livro de Josué, que é o livro bíblico que trata exatamente sobre o cumprimento dessa promessa. O cumprimento da promessa da bênção do povo de Deus. A promessa que nós encontramos em Cristo Jesus. A promessa que fala do perdão dos nossos pecados, que fala sobre a libertação dos nossos inimigos, que fala da comunhão com o nosso Salvador e que fala da provisão e do sustento do nosso Deus. O livro de Josué fala sobre isso, aplicado ao cumprimento da promessa da posse da terra prometida. E nesse capítulo 1, introduzindo o cumprimento dessa promessa, nós entramos no capítulo 1 com uma mensagem em nossa mente. Deus envia diante de nós o Salvador prometido. Nós vamos ver isso em Josué e como isso está apontando para o Salvador Jesus Cristo. Deus envia o Salvador prometido. Os primeiros 2 versículos do livro de Josué nos diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos, que eu dou aos filhos de Israel. O livro anterior a Josué é Deuteronômio, o último livro dos livros de Moisés, o Pentateuco, os 5 livros. Entre o final de Deuteronômio e agora o início do livro de Josué, nós temos mais ou menos uma distância de 30 dias. Essa distância de 30 dias é basicamente a distância entre a morte de Moisés, se você vê isso no final de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 8, e o início do livro de Josué com a manifestação de Deus chamando Josué para continuar o trabalho que Moisés havia iniciado desde o Egito. Então, desde o final de Deuteronômio até o começo de Josué, esses 30 dias é o tempo em que em Israel se mantinha o pranto por um morto. Então, quando alguém na família morria, o pranto durava 30 dias. Mas depois de 30 dias, o pranto tinha que já ter terminado e tudo tinha que ter voltado ao normal. Não podia continuar com esse pranto a vida toda. A vida continua. Existia uma terra para ser conquistada. Existia uma promessa para ser possuída. Mas depois dos 30 dias de luto pela morte de Moisés, o povo ainda estava triste, cabisbaixo, e foi preciso que o Senhor aparecesse a Moisés, como lemos no versículo 2: Moisés, meu servo, é morto, levanta agora e segue para a terra da promessa. O próprio Josué, junto com o povo, estava sofrendo porque, de fato, Moisés tinha um papel muito importante no meio do povo de Israel. Moisés era aquele profeta que era a boca de Deus. Moisés havia sido líder e profeta do povo desde a saída do povo de Israel do Egito, da opressão do Egito, conduziu o povo por muita jornada no deserto até chegar às portas de Canaã. Mas Moisés mesmo não pôde prosseguir para possuir, para colocar os seus pés dentro da terra prometida. Moisés subiu ao monte e do monte Deus mostrou toda a terra que ele havia prometido ao seu povo, mas Moisés mesmo não pôde atravessar o Jordão. Mas lá ele morreu e foi sepultado por Deus num lugar que ninguém nunca conheceu. E o seu servo, Oséias, filho de Num, foi escolhido para sucedê-lo na tarefa de levar o povo para dentro da terra prometida. Aqui já nós
No nome de Oséias, nós já temos uma indicação do seu papel como salvador no meio do povo de Deus. O nome original de Josué, então, é Oséias. Você pode ver em Números capítulo 13, versículo 16, e também em Êxodo 17, versículo 9, que o próprio Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Ele apenas coloca uma letra na frente do nome de Oséias, que parece pouco, mas não é, porque o que Moisés está fazendo é colocando no nome, na frente do nome de Oséias, o autor da salvação, porque o nome Oséias, em hebraico, deriva de uma palavra, de um verbo hebraico que significa salvar. Então, Oséias é salvação, e Moisés coloca um Iod na frente, a primeira letra do nome de Iavé, para ensinar que Deus é salvação. E então Josué carrega no seu próprio nome o significado da obra redentiva que Deus estava realizando na vida do seu povo, ao retirar o povo do Egito, ao conduzir o povo pelo deserto e agora ao introduzir o povo na terra de Canaã. Se de um lado Moisés era o grande profeta, Josué é dado como o salvador do seu povo. E é esse papel que Josué ele desempenha na história da redenção. O livro de Josué, diferentemente do papel mediador de Moisés como profeta, como aquele que falava com Deus face a face, como aquele que era a boca de Deus no meio do povo, o caso de Moisés, agora, depois de Moisés, Josué não nos é dado como um profeta que vai falar em nome de Deus, mas ele é dado como Salvador, que salvará o seu povo por meio da obediência àquilo que Deus tem ordenado. Então, Josué era servo de Moisés, mas Moisés era servo do Senhor. Você pode ver no versículo 1. Moisés é chamado servo do Senhor, enquanto que Josué é chamado servo de Moisés. Só no final do livro de Josué é que nós vamos ver, assim como Moisés, Josué também no capítulo 24, versículo 29, sendo chamado de servo do Senhor. Aqui, o papel salvador de Josué é um papel de salvação com base na obediência a Deus, em obediência à palavra do Senhor. Servo de Moisés é também servo da lei de Moisés. E a gente vai ver no decorrer do texto que Deus chama Josué a fazer tudo aquilo que Moisés havia dito. Então, como servo da lei, como servo da palavra de Deus, esse Salvador, ele conduz o seu povo à salvação por meio da obediência à palavra de Deus. O abatimento de Josué, por causa da morte de Moisés, era visível. E foi preciso então que Deus aparecesse e despertasse Josué da tristeza que estava possuindo o seu coração. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Agora Deus chama a atenção de Josué para a promessa que Deus havia feito há muito tempo atrás. A promessa de Canaã é uma promessa que o Senhor já havia feito a Abraão e aos descendentes de Abraão. Capítulo 15 de Gênesis, Deus chama Abraão e promete a Abraão que os seus descendentes herdariam a terra que ele estava pisando. Posteriormente, Deus renova essa promessa com Jacó, e depois o Senhor repete essas promessas por meio de Moisés ao povo, de que o seu povo haveria de herdar a terra da promessa. Então, quando nós estamos no Antigo Testamento lendo sobre a terra da promessa, não devemos desprezar o valor que a posse dessa terra tinha para o povo pactual no Antigo Testamento. Porque era na posse da terra que o povo provava do cumprimento das promessas de Deus.
vamos ver mais para frente que a posse da terra não era um fim em si mesmo, mas a posse da terra ensinava ao povo de Deus que Deus está preparando uma possessão eterna para o seu povo. Por isso, não devemos desprezar quando a Bíblia realmente está falando sobre a terra. Nós vamos ver que o próprio Salvador Jesus veio para uma terra específica, andou por uma terra específica, falou com um povo específico em cumprimento a tudo o que ele havia prometido no Antigo Testamento. Essa terra, nós lemos nos versículos 3 e 4, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto, a margem ocidental, e o Líbano, a expressão Líbano aqui, hoje a gente tem um país chamado Líbano, hein? Mas a expressão aqui provavelmente é uma referência à cadeia montanhosa que fica ao norte de Israel, que dá para o sul do Líbano, e essa cadeia de montanha, no período mais frio, ela era completamente coberta de neve. Inclusive a cena realmente é bonita, quando os cedros do Líbano, que é citado nos Salmos, em várias outras passagens, ele ficava branquinho, completamente coberto com a neve. Então aquela paisagem branca dava nome ao lugar. Então Deus está indicando como fronteira ao norte, então essa cadeia montanhosa chamada Líbano, ou branco, esse limite se estendia até o Eufrates e ao sul, então, ao deserto, até o Mar Grande ao ocidente, então, ao oriente, o rio Eufrates, ao norte, o Líbano e Síria, e ao sul, ao deserto, e a oeste, o grande rio, que é o mar Mediterrâneo, o grande mar, que é o mar Mediterrâneo. Isso é basicamente a geografia de Israel hoje, da Palestina. Israel não ocupa toda essa região hoje, mas a Palestina, se você olhar no mapa, você vai ver essa geografia preservada. Então Deus prometeu a Josué que ele seria aquele que introduziria o povo dentro da terra de Canaã. Josué seria aquele salvador que introduziria o povo na terra que Deus havia prometido. Por meio de Josué, Deus cumpriria a promessa e faria com que o seu povo chegasse, enfim, ao lugar de descanso. No Antigo Testamento, a terra de Canaã era apresentado diante do povo como o lugar onde o povo cessaria de seus pecados, cessaria da tormenta dos seus inimigos, como o local onde o povo descansaria completamente no seu Deus e por ele seria mantido e preservado para todo o tempo. Esse lugar de descanso é também mencionado aqui como aquele lugar onde o povo aprenderia a depender completamente de Deus e a viver completamente para ele. Então Deus promete que ele seria com Josué para o cumprimento dessa promessa, assim como ele havia sido com Moisés. Como Deus havia tornado Moisés a boca dele no meio do povo, como profeta, agora Deus promete que será como um guerreiro, um vencedor, um vitorioso, um líder poderoso para liderar o seu povo nas batalhas e para vencer as batalhas para o bem do seu povo. No versículo 5, o Senhor promete que ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Nem um reino de Canaã poderia resistir a Josué. Nenhum exército de Canaã que saísse ao seu encontro poderia prevalecer contra ele, porque o próprio Deus seria aquele que lideraria a batalha no meio do seu povo. Josué, portanto, era o representante de Deus nas batalhas contra
os inimigos do povo de Deus. Porém, Josué, como o salvador do seu povo, como líder do seu povo, ele precisava confiar em Deus. Ele precisava fazer todas as coisas em obediência à palavra de Deus. Ser forte e corajoso. Vamos ler os versículos 6 a 9 e observe quantas vezes essa expressão está aparecendo aqui nos versículos 6 até o versículo 9. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa expressão, ser forte e corajoso aqui, mas também em outros lugares, não fala meramente da valentia de um homem, que como um líder militar, não podia ser frouxo, mas devia ser forte, devia ser homem de coragem, homem que não temesse os inimigos. Mas nessa passagem nós podemos ver que por baixo há realmente um fundamento para essa coragem e essa força que Josué é chamado a manifestar. Porque enquanto qualidades pessoais, ou ele é ou ele não é. Ou ele é forte ou ele não é. Ou ele é corajoso ou ele não é. Mas esse chamado de Deus, seja forte e corajoso, é um chamado para Josué confiar em Deus. Ele não deveria, de um lado, confiar em si mesmo, e do outro lado, não deveria temer os inimigos, por mais valentes que fossem, por mais numerosos que fossem, por mais poderosos que fossem, por maior que fossem, que tinha gigantes na terra. Josué é chamado a confiar em Deus. Não importa quem é o inimigo. A gente vai ver na próxima pregação, no capítulo 2, que por trás há a preocupação de que o povo não se torne aquele covarde do passado que acabou não entrando na terra prometida por causa da incredulidade e falta de confiança em Deus. Particularmente quando os espias retornaram e noticiaram que existiam valentes na terra. Todo o povo se amedrontou. Mas Josué está sendo chamado a não olhar para o tamanho dos inimigos, para o número dos inimigos, para a capacidade dos inimigos, mas para colocar a sua confiança no Deus que está fazendo a promessa de que ele liderará as batalhas do seu povo. Josué, chamado a confiar em Deus. Essa confiança em Deus é confirmada também por uma outra coisa que está ligada nesses versículos 6 ao versículo 9, que é a fidelidade de Josué a tudo que Deus havia ordenado. De um lado, Josué deveria confiar completamente no Senhor. Não se preocupe com os inimigos. Confie no Senhor. O Senhor vai dar vitória ao seu povo. Do outro lado, Josué deveria fazer todas as coisas conforme a palavra do Senhor. Esse foi o erro da geração anterior, que não obedeceu aos mandamentos do Senhor, e por várias vezes o Senhor se irou contra o seu povo a ponto de querer destruí-lo. A desobediência, até o escritor aos Hebreus vai falar que a desobediência foi a razão porque o povo de Israel não entrou na terra prometida. O povo não obedeceu à palavra do Senhor e na sua incredulidade não confiou nas promessas que Deus havia feito a Abraão e aos seus descendentes. Agora,
Essas duas coisas estão aqui diante de Josué, como o líder do seu povo, como o salvador do seu povo. Ele deveria confiar no Senhor e fazer todas as coisas conforme Deus ordenou. Então, ao lidar com a palavra de Deus e com as promessas de Deus, Josué não devia ter preocupação sobre as dificuldades que a própria palavra de Deus colocava para a missão que ele deveria desempenhar. Josué deveria ser aquela fonte de ânimo e de confiança para todo o povo. Josué deveria espelhar para o povo aquela firmeza que Moisés mostrou enquanto a boca de Deus. Agora Josué deveria manifestar essa confiança enquanto um líder do seu povo. O povo deveria ter na força e na coragem de Josué a certeza de que Deus estava com eles. Se Josué fracassasse nisso, o povo sofreria o mesmo que a geração anterior sofreu: o terror e o medo e a falta de confiança em Deus. E então, a perda da promessa de possuir a terra de Canaã. Então Josué devia ser firme para liderar o seu povo com a lei do Senhor, tanto por causa dos inimigos que o povo enfrentaria, como também por causa das fraquezas do próprio povo. Porque em muitos momentos o próprio povo mostrou falta de confiança em Deus. E quando no passado o povo mostrou falta de confiança em Deus, o povo pressionou Moisés, para que Moisés não obedecesse a palavra de Deus e até desistisse de prosseguir e retornasse para o Egito. A oposição que Josué deveria encontrar não era somente nos inimigos do povo de Deus, mas até mesmo nas fraquezas do seu povo. Por isso o Senhor está repetindo a Josué o que pela boca de Moisés o Senhor já havia ordenado em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18 ao 20. Quando Deus der um líder para o seu povo, esse líder deveria governar o povo com a palavra de Deus. Os versículos 18 a 20 do capítulo 17 de Deuteronômio. Assim diz a palavra do Senhor: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Particularmente, os versículos 7 e 8, Deus está repetindo para Josué aquilo que ele já havia ordenado para Moisés acerca dos líderes do seu povo, daqueles que futuramente virão assentar-se no trono de Israel como rei. Então, ouvindo essas palavras, Josué devia ter o cuidado de examinar cautelosamente, diariamente, cuidadosamente a lei do Senhor, para fazer tudo o que a lei ordenava e para cumprir a sua missão de líder do povo de acordo com a lei do Senhor. Josué tinha a promessa de Deus de que Deus iria dar vitória ao seu povo sobre os seus inimigos e introduziria o seu povo na terra prometida. E o Senhor falou a Josué: não importa o perigo que você vai enfrentar, eu sou contigo. Não tenha medo dos seus maiores inimigos, por mais fortes e numerosos que sejam, eu sou contigo. Versículo 9: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque eu sou teu Deus. Porque eu, o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Nesse primeiro
9 versículos, primeiros 9 versículos, Josué do livro de Josué, revelam a fidelidade de Deus para cumprir a promessa que ele havia feito aos patriarcas. Do outro lado, esses versículos também revelam a bondade de Deus em prover para o seu povo um líder que fosse capaz de introduzir o seu povo no descanso prometido. Agora, Josué tem uma grande missão pela frente. Ele é chamado como salvador do seu povo, para levar o povo de Deus para dentro da terra prometida. Porém, como é que Josué vai agir? Como é que ele vai lidar nesse primeiro teste? Como é que Josué vai aplicar a sua confiança em Deus? A posse da promessa depende da fidelidade do Salvador, que lidera o seu povo na posse dessa promessa. Josué agora tem ao seu encargo a difícil tarefa de representar o Salvador do seu povo. Vamos ver como é que ele agiu nesse primeiro teste. Vamos observar cuidadosamente a segunda parte desse capítulo 1 de Josué. Nos primeiros 9 versículos, Deus está chamando Josué para a missão, está descrevendo as suas promessas e está também capacitando Josué para esta missão. Mas para que essa missão funcione corretamente, Josué deveria ser fiel a Deus, manter sua confiança e observar tudo o que Deus havia ordenado ao seu povo por meio de Moisés. Os versículos 10 e 11 começam assim: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra em que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Depois de ouvir as palavras do Senhor, Josué se apressou para preparar o povo para a travessia do Jordão, para a conquista da terra prometida. A impressão que dá aqui é que realmente Josué, depois que Deus termina de falar com ele, ele sai correndo para começar a fazer o que Deus havia ordenado. Já no versículo 2, nós lemos quando Deus aparece a Josué, dizendo: Meu servo Moisés é morto, dispõe-te agora, depressa, não há tempo para esperar. Josué, então, ele corre para os príncipes de Israel e ordena que os príncipes percorram todo o acampamento de Israel para que o povo se prepare para a travessia do Rio Jordão, que aconteceria 3 dias depois. Então o povo deveria preparar alimentos, reservar alimentos para a viagem, e deveria também desmontar as suas barracas, separar todas as coisas, ordenar os seus animais, e devia estar pronto para no 3º dia eles já partirem. Então não tinha tempo a perder. Esses 3 dias, nós vamos trabalhar mais ele nas próximas 2 pregações, porque esses 3 dias que Josué ordena que o povo seja preparado, vai se combinar com o tempo em que os espias passaram em Jericó, e vai se combinar com o dia exato em que o povo vai atravessar o Jordão. Então existe uma ligação entre esse prazo de 3 dias. Então o povo de Deus deve ser rápido para colocar a vontade de Deus em prática. E Josué, ele começa fazendo isso. Quando ele sai da presença do Senhor, ele rapidamente corre para preparar o povo
conforme a ordem do Senhor, para a travessia do Jordão. Mas isso não é apenas Josué como o salvador do seu povo, que deve ser rápido para colocar a vontade de Deus em prática. Todo o povo deve fazer isso. E nós veremos nos versículos seguintes. Será que realmente nós estamos seguindo os passos do nosso Salvador quando o assunto é correr para colocar a palavra de Deus em prática e para obedecer a palavra de Deus? Me lembro que o pastor Kennedy até mencionou hoje aqui, pela manhã, que nós somos lentos quando se trata de obedecer à vontade do Senhor. Nós somos demorados. Nós sempre procuramos deixar para depois. Estamos negligentes com alguma coisa. Mas eu vou resolver isso. Eu estou falhando em alguma coisa. Mas eu ainda vou corrigir isso aqui. Nós sempre estamos tentando deixar para depois, quando o chamado de Deus para obedecermos a sua palavra é um chamado para agora. Nós já temos a nosso favor a nossa natureza pecaminosa, que luta contra a palavra de Deus e nos incita à desobediência e nos incita a tratarmos a palavra de Deus não como algo que seja necessário e urgente para ser obedecido. Sempre somos lentos para colocar a vontade de Deus em prática. Mas a promessa de Deus, por meio desse Salvador, dependia da obediência. E por meio desse Salvador, por meio da obediência desse Salvador, o povo experimentaria as bênçãos da salvação. Se esse Salvador falhasse, a salvação do povo de Deus estava comprometida. Se o nosso Salvador falhasse, a nossa salvação estava comprometida. Mas Josué, como Salvador do povo de Deus, foi aprovado. E imediatamente Josué saiu da presença do Senhor e foi para colocar em prática a ordem do Senhor. Correu para preparar o povo para a travessia. Mas os versículos finais desse capítulo, o versículo 12 até o final, acrescenta algo extremamente importante para o papel salvador de Josué nesse livro. Josué já demonstra essa obediência a Deus em sair imediatamente da presença de Deus para reunir os príncipes do seu povo, a fim de prepararem o povo para a travessia do Jordão e entrar na terra prometida. Nesses versículos finais, nós vemos o Salvador mostrando o seu zelo para com a lei do Senhor. E nós vemos também o compromisso do povo de Deus de fazer tudo o que o Senhor Deus ordenava. Versículo 12 em diante, Josué vai falar particularmente com 2 tribos e meia. Se você está familiarizado, está recordado, se você leu recentemente a história do povo de Deus no deserto, você vai recordar-se que Moisés, antes de sua morte, havia concedido a 2 tribos e meia, versículo 12, a tribo dos Rubenitas, dos Gaditas e meia tribo de Manassés. Essas 2 tribos e meia havia pedido a Moisés, antes de sua morte, que eles herdassem a terra de Canaã, porém do lado de cá do Jordão, antes da passagem do Jordão. E Moisés havia concedido a estas 2 tribos e meia essa ocupação. Então, aquela região onde eles estavam acampados, de frente para o Jordão, apontando para Jericó, do lado de cá, como o texto diz, para o nascente do sol, para o oriente, eles podiam ocupar a terra,
Porém, lá em número 32, Moisés disse: quando os seus irmãos atravessarem para possuir o restante da herança que Deus entregou a eles do outro lado do Jordão, vocês não vão deixar os irmãos de vocês seguirem sozinhos. Mas vocês irão com os irmãos de vocês, até que eles tenham possuído a sua herança, e então vocês podem retornar para as suas casas. Aqui nós vemos claramente como Josué está fazendo aquilo que Deus exigiu que ele fizesse. Recorra sempre ao meu servo Moisés. Vá sempre aquilo que eu ensinei por meio de Moisés. Vá sempre à lei. Não, versículo 8, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que Josué está fazendo é exatamente isso. Como salvador do seu povo, Josué está indo à lei para cumprir tudo o que estava ordenado para o Salvador fazer. Então Josué chama as 2,5 tribos e lembra as 2,5 tribos aquilo que Deus já havia revelado acerca da responsabilidade deles de ajudarem os seus irmãos na conquista do restante da terra. Então Josué está fazendo exatamente aquilo que Deus havia ordenado fazer. Ele vai na lei, pega aquilo que, por meio de Moisés, o Senhor havia ordenado acerca da posse, e agora chama as 2,5 tribos à responsabilidade. Essas 2,5 tribos, elas não podiam ignorar que muitos dos seus irmãos ainda precisavam se apropriar da terra da promessa. Eles não podiam desprezar que eles já tinham chegado ao seu lugar de descanso, mas os seus irmãos ainda não. Os seus irmãos precisavam ainda percorrer uma longa jornada e lutar muitas batalhas para desfrutar da posse da terra. A jornada para Canaã não é uma jornada de cada um por si. A nossa caminhada para a terra prometida, para as bênçãos da salvação em Jesus Cristo, não são do tipo cada um por si, mas do tipo todos por todos. Durante a nossa caminhada para possuir a plenitude da salvação que o nosso Salvador Jesus já conquistou para nós, é uma jornada onde os mais fortes ajudam os mais fracos. Não adianta se julgar mais forte enquanto olha para os mais fracos, caindo e ficando pelo meio do caminho. Às vezes é muito mais fácil para aqueles que se julgam fortes identificar as fraquezas dos fracos, mas nada fazem para ajudá-lo a caminhar mais uma milha durante essa jornada. Porque não podemos negar-nos, em nossa caminhada para a terra prometida, há muitos entre nós que ainda precisam chegar onde outros já chegaram, na confiança e na salvação em Jesus Cristo. Os fortes são chamados a ajudar os seus irmãos mais fracos. Esse princípio nós vemos em muitos lugares do Novo Testamento. Igrejas inteiras que foram de vez em quando chamados pelo próprio apóstolo para olhar para os seus irmãos que padeciam e servi-los. Em outros momentos, foram as próprias igrejas que tomaram iniciativa de contribuir para o bem dos seus irmãos que estavam longe. E assim, mais de uma vez, as igrejas da região alta, da Galácia e Macedônia, juntaram mantimento para que fosse enviado para os irmãos pobres de Jerusalém, por exemplo.
os homens, os valentes, os fortes, todos aqueles que estavam preparados para a guerra, foram chamados a deixar para trás as suas próprias famílias, os seus bens, a sua terra, para seguir na linha de frente do exército que enfrentaria os inimigos na terra prometida. Não era nem na retaguarda, não. O lugar deles era na linha de frente. Os primeiros a morrerem na batalha eram aqueles que já tinham possuído a sua herança. Porque aqueles que já possuíram estão seguros. Mas eles devem estar prontos a perder a sua vida por amor dos seus irmãos mais fracos. Josué, o Salvador, está obedecendo a Deus. Como Salvador do seu povo, ele está cumprindo essa obra exatamente como Deus havia ordenado. Ele está indo na lei, está trazendo da lei tudo aquilo que era necessário obedecer no ingresso do povo de Israel na terra prometida, e cuidadosamente Josué vai às 2 tribos e meia para lembrá-los do compromisso que eles tinham de ajudarem os seus irmãos, para que também eles pudessem chegar onde as 2 tribos e meia já havia chegado. Mas como agora essas 2 tribos e meia responderiam? Os versículos finais, versículo 16 a 18, você pode ler. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviaste iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. 2 coisas aqui. De um lado, nós podemos ver a confiança dessa geração de crentes em contraste com o que aconteceu no passado, quando os líderes do povo de Deus se acovardaram e não assumiram uma posição de confiar no Senhor e de avançar para a conquista da terra prometida, de batalhar as batalhas em nome do Senhor e conquistar a terra para os seus descendentes. Mas esses homens aqui, eles fazem exatamente o contrário. Eles dizem: não, onde você mandar a gente vai, ainda que seja na frente da batalha. Mas é necessário uma coisa, Josué: a gente precisa ter certeza de que Deus está conosco. E como é que eles poderiam ter certeza que Deus estava com ele? Se Josué, como líder do povo, fosse confiante ao Senhor, conforme já mencionamos nos primeiros versículos. Ser forte e corajoso. Ele deveria ser o primeiro a conduzir o seu povo na confiança do Senhor. Ele deveria ser o primeiro a dirigir o seu povo em obediência à lei de Deus, conforme nós já vimos. E assim aconteceu, irmãos. 40.000 homens valentes para a guerra, que era a soma dos homens capazes de batalhar das 2 tribos e meia. Esses homens seguiram na frente do exército com Josué. Nós veremos isso lá no capítulo 4, quando registra o momento da passagem. Lá estão na frente do exército as 2 tribos e meia. E outros 70.000 homens de 20 anos para cima ficaram guardando o acampamento que ficou para trás, com as suas mulheres, com o gado e com todos os seus pertences.
Podemos ver na atitude desses homens para batalhar em favor dos seus irmãos, que lembra inclusive a resposta que nós damos no dia da nossa profissão de fé. Eu não sei exatamente como aconteceu no passado, mas a nossa forma de profissão de fé, na pergunta 10, nós somos chamados a assumir o compromisso de dedicar a nossa vida inteira ao serviço do Senhor e como membro vivo da sua igreja. Quem fez essa profissão de fé um dia falou solenemente, como esses homens estão falando: morra aquele que não estiver pronto para dar a sua vida por amor ao Senhor e em favor dos seus irmãos. Também nós, como membros vivos da Igreja de Cristo, do povo de Deus, somos chamados a, por amor ao Senhor, estarmos prontos a abrir mão de nossa própria vida. Como membro da Igreja de Cristo, considere esse juramento, irmãos. Aqueles que ainda um dia farão, não devem simplesmente responder com palavras ao vento os compromissos assumidos solenemente diante do Senhor e diante da sua igreja, mas deve examinar a sua própria vida, se está disposto a confiar no Senhor e assim seguir a sua jornada nesse mundo, tendo o Senhor como o seu general. Cada um de nós que já temos essa confiança, essa certeza de que possuímos a promessa da vida eterna, a herança da vida eterna, cada um de nós devemos estar prontos para fazer de tudo para que os nossos demais irmãos possam possuir esta mesma salvação. Devemos pensar o quanto nós temos feito para o bem dos nossos irmãos. Quanto nós temos nos expostos ao perigo para o bem dos nossos irmãos. O que nós temos feito e que trabalho nós temos desenvolvido para que os nossos irmãos possam continuar na caminhada conosco. O ofício de presbítero e o ofício de diácono tem um papel muito importante na igreja nesse processo de conduzir o povo de Deus durante essa peregrinação até o dia final. Os presbíteros, como pastores do rebanho, eles estão instruindo sobre as verdades espirituais que sustentam a fé desses crentes pela graça de Deus. E essas verdades espirituais apontam para o dia quando o Salvador Jesus virá. E cada crente na igreja é chamado a permanecer firme, de pé, enquanto caminha até o dia final. Os presbíteros estão pastoreando o rebanho. Mas em alguns momentos da caminhada, alguns rebanhos, algumas ovelhas, podem se machucar e se sentirem até fisicamente impossibilitada de continuar a jornada. Então, outros servos de Deus, os diáconos, chegarão ao lado daquela ovelhinha que faz parte do povo de Deus, que tem a mesma promessa e que deseja alcançar a plenitude dessa promessa. E os diáconos vão então ajudar essa ovelhinha, carregando até para que ela não fique para trás, mas para que ela possa alcançar junto conosco a plenitude dessa promessa. Pastores e presbíteros trabalhando juntamente, gastando-se e deixando-se gastar, para que nenhum do povo de Deus fique para trás durante essa caminhada rumo à terra prometida. Então, aos que são membros da igreja, devem se recordar dos compromissos que assumiram. Aqueles que não o são, devem avaliar o custo.
Ninguém deve dar um passo apressado se não está disposto a abrir mão de si mesmo para carregar a sua própria cruz por amor a Cristo. Ninguém deve dar um passo apressado se não tem no seu coração um amor sincero por Cristo e pelo seu rebanho. Porque do contrário, como aquela geração incrédula e perversa do deserto, carregarão sobre si mesmo a justa ira de Deus. Mas nós temos uma confiança, irmãos, de que nós não seguimos sozinhos nessa jornada. Nós temos a confiança de que Deus preparou para nós um Salvador ainda mais poderoso do que Josué. Nós temos a confiança de que o nosso Salvador, o nosso Josué, nós veremos o nome Jesus é Josué. Nós veremos que o nosso Salvador, ele obedeceu completamente à vontade de Deus para ser o nosso Salvador perfeito. E ele foi mais além, porque Josué poderia obedecer a lei de Deus externamente, mas ele não poderia obedecer em todas as coisas que Deus havia ordenado. Josué poderia obedecer à lei de Deus, mas ele não tinha condição de fazer com que o povo em seus corações recebesse essa lei e obedecesse junto com ele. Nosso Salvador pode. O nosso Salvador conhece nossas fraquezas. O nosso Salvador, ele não apenas cumpriu a lei de Deus para ser o perfeito representante de Deus na salvação do seu povo, mas ele próprio escolheu obedecer em nosso lugar, para que também nós pudéssemos junto com ele, abraçarmos com certeza, com convicção, a salvação que o nosso Deus conquistou para nós. Toda a história do povo de Deus, desde o princípio da criação, convergiu para Jesus Cristo. A posse da terra de Canaã apontava para Cristo. O descanso prometido na posse da terra de Canaã apontava para Cristo. A terra de Canaã de jeito nenhum era o alvo final da promessa de Deus. Por exemplo, mesmo Josué, nós veremos isso no capítulo 11, mesmo Josué dizendo que Deus cumpriu a promessa, o mesmo Josué ainda afirma que ainda existia muita terra em Israel para ser conquistada, que o povo de Israel não foi capaz de expulsar os habitantes dela. Mesmo a posse da terra pelo povo de Deus ainda mostrava que essa posse não tinha sido plena, ela não tinha sido atingida em sua totalidade. Quando o povo de Deus era uma nação, ela recebeu a promessa de entrar em Canaã para desfrutar das bênçãos da salvação. Mas ela logo percebeu que não tinha condição para desfrutar completamente das bênçãos que Deus havia prometido. Alguma coisa a mais era preciso. Israel experimentou muito cedo que a presença dos inimigos em redor serviria de tropeço, não apenas para que perturbasse a sua paz e o seu descanso, mas que também desviasse os seus pés de servir e adorar o único e verdadeiro Deus. O povo de Israel experimentou logo cedo que o melhor da terra
não duraria muito tempo. Mas eles provariam dos castigos da aliança. E não poucas vezes Israel sofreu por falta de alimento, ou porque a planta não dava, ou porque os inimigos vinham e roubavam. E isso a gente vê o tempo todo acontecendo no livro dos Juízes. Mas isso não era o fim da promessa. Israel aprendia que ainda existia uma terra para ser possuída, ainda existia um dia quando os inimigos não estariam ali, ainda existiria um dia quando eles poderiam desfrutar da companhia de Deus sem a interrupção dos seus inimigos. E existia um dia quando eles provariam das bênçãos de Deus para todo sempre. Israel aprendeu. Israel aprendeu a confiar no Senhor e a esperar pelo cumprimento dessa promessa. No Salmo 16, versículo 5, o Senhor é a minha herança e o meu cálice e o arrimo da minha sorte. Custou, mas Israel vai aprender que a única esperança dele é o seu Senhor, o seu Salvador. A sua esperança não está em coisa nenhuma desta vida. O descanso do povo de Deus não está em Canaã. Pois em Canaã eles não experimentaram descanso. Pelo contrário, o escritor aos Hebreus, citando o Salmo 95, diz: nós cremos que entramos no descanso. Porque o salmista, no Salmo 95, disse: ainda resta um descanso. Se Josué tivesse dado descanso ao povo de Deus ao introduzir o povo na terra de Canaã, não haveria necessidade para o salmista esperar pelo descanso ainda futuro. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 3, diz que em Cristo nós entramos no descanso. O descanso do povo de Deus não é desse mundo passageiro, como não foi para Israel no passado. O descanso do povo de Deus está em Cristo Jesus. Mas até mesmo nós, como povo de Deus, que já desfrutamos, como o escritor aos Hebreus disse, desse descanso em Cristo Jesus, mesmo nós ainda esperamos pela plenitude desse descanso. Porque assim como Israel no passado, nós também não conseguimos desfrutar completamente desse descanso, e não é porque Deus haja falhado, de jeito nenhum, como Deus não falhou em suas promessas para Israel. Como veremos, Deus ordenou a Israel que ao entrar na terra prometida, ele eliminasse todos os inimigos, mas Israel não foi obediente ao Senhor. E por causa disso, Israel nunca chegou a provar das bênçãos advindas da promessa do Senhor. Também nós, que temos essa promessa, não conseguimos prová-la completamente ainda, mas isso não tem nada a ver com qualquer fraqueza na promessa de Deus, com qualquer falha na promessa de Deus, mas tem a ver conosco mesmos. Porque assim como Israel caiu diante dos seus inimigos, nós ainda enfrentamos os grandes inimigos da nossa salvação, e não são poucos. Nosso catecismo fala sobre 3 inimigos: o diabo, o mundo e a nossa própria carne. A presença dos nossos inimigos nesse mundo que Deus criou impossibilita que nós possamos apreender esta bênção da salvação completamente. Por causa disso, nós esperamos o dia quando o nosso Salvador Jesus, o nosso Josué, reinará nas nuvens do céu para redimir a sua criação, para redimir o seu povo e para eliminar de uma vez por todas os inimigos do povo de Deus. Por isso nós aguardamos a Canaã celestial. Nosso descanso não é nessa terra.
Nosso descanso está no céu, onde o pecado e os nossos inimigos não estarão mais presentes, mas onde o nosso Deus fará o seu trono em nosso meio. E quando a comunhão com o nosso Deus não será interrompido nunca mais. Deus é fiel, queridos irmãos. O Deus que fez a promessa proveu o nosso Salvador. O Deus que prometeu que ia nos levar para o descanso, Ele proveu o guia fiel, perfeito, infalível, que nos conduziria nessa conquista. Também veremos que Josué, apesar de ter sido um bom representante, e de vez em quando a gente observa que muitos tipos de Cristo no Antigo Testamento falharam em servir como tipo de Cristo em muitos aspectos. Josué foi um homem fiel a Deus. E durante toda a vida de Josué, aquela geração temeu ao Senhor. Mas no momento que Josué morre, toda aquela geração se corrompe. Mas o nosso Salvador permanece para sempre. O nosso Josué permanece conosco durante toda a nossa jornada. Deus sempre providencia o Salvador, Ele sempre providencia o que é necessário para nós. O Senhor não falha em sua promessa. Deus promete e garante o descanso para o seu povo. Mas aprendemos com a igreja do passado que a conquista dessa promessa não vem sem lutas. E aprendemos também que não podemos avançar na conquista dessas promessas esquecendo dos nossos irmãos que estão conosco. Particularmente os nossos irmãos mais fracos, aqueles irmãos que até têm parado no meio da caminhada e muitas vezes a gente fica só assistindo. Josué, como líder do povo, ele foi fiel ao Senhor, mas também naquela geração entrou na terra prometida com base na sua fidelidade ao Senhor. Nós entramos na promessa por causa da fidelidade do nosso Salvador. Mas a salvação são para os fiéis. A salvação é para aqueles que creem no seu Salvador. A salvação é para aqueles que confiam nele. A salvação é para aqueles que não temem os adversários desse mundo, mas para aqueles que se apoiam no Senhor, como Josué o fez, sendo forte e corajoso em todo o tempo. Então a liderança, mas também o povo, deve estar pronto para sofrer os danos necessários, sendo fiéis até o fim, para possuir de uma vez por todas o descanso prometido na Canaã celestial. O descanso não é alcançado pela desobediência à palavra de Deus. Portanto, cada um de nós olhemos para a nossa própria vida. A desobediência condenou a geração que saiu do Egito a perecer no deserto, não obstante serem povo da aliança. E não é pela desobediência que alguém, julgando-se povo de Deus, herdará a promessa final, mas pela obediência do nosso Salvador, que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas, de modo que, sendo nós infiéis, Ele ainda permanece fiel. Assim como Josué e as 2,5 tribos, também nós possamos marchar ao lado do nosso Salvador, para possuir a herança eterna. Amém. Amém.